adorando ao Senhor, fazendo de cada oportunidade, de cada situação, um motivo para continuarmos adorando ao Senhor. Nesse dia, não só nesse dia, né, mas todos os dias, nós devemos fazer essa homenagem às nossas mães, através da nossa obediência, através do nosso amor, através da nossa submissão, do nosso carinho, da nossa proteção, né? Nós louvamos a Deus porque Ele é a razão, Ele é o centro. Foi Ele que colocou essa pessoa toda especial. Vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 39 ao versículo 45. Por gentileza, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Esteja acompanhando essa leitura. Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 45. Vocês acharam? Diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Confere, é isso mesmo que está escrito aí? Não pode se assentar. Interessante. Nós temos a capacidade de pensar, de refletir e lembrar de algumas atitudes que nós tomamos para improvisarmos no nosso dia a dia, procurando a realização, procurando fazer muitas vezes de uma forma rápida. Então nós improvisamos, né? Quem não conhece o ditado que diz: quem não tem cão, caça com gato, não é? Quem não tem... Como fala em espanhol isso? Quem não tem... Como fala? Quem não tem cão, caça com gato? Espanhol, como fala? Quem não tem pelo, caça com gato. Tá bom? Então, é uma expressão que justamente ela é dita porque nós temos essa facilidade para improvisarmos. Não é verdade? Nós temos essa capacidade. Quem nunca usou uma faca como chave de fenda? Né? Quem nunca usou, de repente, um alicate e o fez de martelo, né? Porque é o que estava mais próximo, né? E é interessante, porque nós podemos observar que existe uma certa facilidade para estarmos improvisando, para que nós possamos alcançar o êxito, né, no qual nós queremos chegar. E é importante nós entendermos que, segundo aquilo que Deus colocou em nós, que significa sermos semelhantes com Ele, isso também entra no pacote.
né? Nós vemos um Deus que também usou de toda a sua criatividade para que o seu plano pudesse chegar até a nós, para que o plano de salvação viesse até a nós, né? O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos dentro da palavra de Deus, a gente pode ver muitas coisas que foram usadas, né, por Jesus, situações aonde Ele usou essas coisas como exemplo para poder transmitir o reino do Pai, né? E a gente pode ver tantos, de uma certa forma, improvisos, aonde esclareceu aquilo que Jesus queria transmitir para as pessoas. Se você analisar, né, de repente ele pegou uma semente e improvisou essa semente para trazer a importância da palavra, né? Quem não se lembra no livro de Números, quando um homem teimoso chamado Balaão, Deus improvisou ali, usou uma mula para falar com esse profeta rebelde. A gente percebe que Deus, Ele também usou da sua criatividade para improvisar algumas coisas, né? E é interessante que dentro desse contexto que nós estamos hoje comemorando, que é o Dia das Mães, a gente pode ver também, como nós lemos aqui, que Deus, Ele escolheu uma mulher que vivia separada, uma mulher temente, uma mulher que procurava obedecer em todo o temor a Deus, né? E Deus a escolheu, e é interessante que dentro desse propósito, dentro da realização desse agir de Deus, a gente pode perceber algumas improvisações para que o Salvador viesse a essa terra. Por exemplo, nós temos como hábito aonde as mães dão a luz? No hospital, não é verdade? Deus improvisou uma estrebaria. Ele fez de uma estrebaria ser um hospital. Não é verdade? Nós usamos o famoso Moisés, né? O berço, para que as nossas crianças sejam bem recebidas e sejam bem acomodadas, né? Mas naquela época, naquela situação, não havia um berço. Então Deus teve que improvisar mais uma vez. Usou um coxo, uma manjedoura, aonde os animais comiam seus alimentos. Deus improvisou, não é verdade? Né? Hoje se faz enxoval de bebê, né? Antes do bebê vir, ele já tem mais roupa do que uma centopeia tem sapato, não é verdade? A criança já vem, né? Antes dela vir, a mãe, o pai já imagina, vai usar tal roupa, vai ser apresentado com tal roupa, não sei o que lá com tal roupa, não é assim? Mas nós vemos que houve uma improvisação quando Jesus nasceu. Não havia roupas. Então foram improvisados lençóis, panos, para que a criança pudesse ser envolvida. Então a gente percebe que houve várias improvisações. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção que não pôde ser improvisada. A mãe. A gente não pode enxergar aqui que Deus improvisou uma mãe. Não. Então nós vemos a importância do papel dessa mulher. Nós vemos que diante dos olhos do Senhor existe alguém que o Senhor criou, que o Senhor projetou, que o Senhor visualizou para que ela pudesse ser honrada. E é importante nós analisarmos uma coisa. Muito se espera dessa mulher, principalmente a sua família. É uma pessoa que já nasce diferenciada, já nos seus instintos, desde pequena. A gente percebe que ela nasceu para abraçar, para servir, para ajudar, para se dispor. Deus deu a essa pessoa, a essa mulher, algo todo especial, a sensibilidade, para ouvir
mesmo quando o próprio pai não quer ouvir o que o filho tem a dizer, ela tem a disposição de parar qualquer coisa que ela esteja fazendo para poder, por mais que seja algo não tão importante, mas ela tem a disposição de parar para ouvir, valorizando aquilo que está sendo falado pelos seus filhos. Eu falo com muita saudade, lembrando da minha mãe. Uma pessoa que nunca esteve ocupada, tanto para mim, como para os meus dois outros irmãos. Uma pessoa que até mesmo em meio à sua dor, ela se preocupava com as nossas dores, que não eram tão intensas, sendo que a dela era. É interessante nós analisarmos. Jesus, o Filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito, mas Deus precisou de uma mulher, e essa mulher, Maria. Eu quero que nós possamos refletir e possamos agir diferentes para com essas mulheres. Nós comemoramos de uma forma específica, né, esse dia que foi criado em 1914 nos Estados Unidos, aonde foi copiado por todo o mundo, né? E realmente a gente tem visto que isto, né, tem servido para mudar o conceito de muitas pessoas em relação a essa mulher, né? Nós estávamos comentando a respeito que temos o hábito de sempre ter algum alimento para comemorarmos essas datas festivas, né? Mas no dia de hoje, né, não seria possível ter esses alimentos. Por quê? Porque quem faz esses alimentos são elas. Eu não ouvi nenhum pai, nenhum filho, até mesmo nenhuma filha chegar: pode deixar que nesse dia eu farei a comida. Pode deixar comigo, macacete kudasayo. Pode deixar comigo que eu vou fazer. Alguém aqui dos homens e dos filhos pensaram isso? Não, né? Mas de repente, né, a minha esposa, a gente conversando, se os filhos e os maridos se dispusessem a fazer esse alimento, no final quem lavaria as coisas sujas? Né? Não, fazer eu faço, mas lavar, enxugar e guardar, né? Então quer dizer, irmãos, nós vemos uma pessoa que realmente ela acaba preenchendo todos os espaços que existem na vida do homem, né? E interessante, porque não é fácil exercer esse papel. Nós achamos que a mãe ela não pode, de uma certa forma, adoecer, não é verdade? Nós muitas vezes a tratamos de uma forma onde ela não tem o direito de ser um ser humano. Irmãos, eu estou falando isso tudo, está fora daquilo que nós estamos acostumados a ministrar. Mas eu pensei, hoje eu levantei mais cedo, comecei a pensar, eu comecei a meditar, eu comecei, né, a achar na palavra de Deus assim, algo que me levou, sabe, a procurar, não só a valorizar mais a minha mãe, mesmo estando longe, mas também a incentivar vocês, que têm a mãe de vocês próximo de vocês, fazer o seu melhor para com ela. O primeiro mandamento que nós encontramos na palavra de Deus, com promessa, é justamente relacionado: honra o teu pai e também a tua mãe. Não é verdade? Então, existe a necessidade de nós darmos essa ênfase, não só nesse dia, mas em todos os momentos possamos estar refletindo e pensando esse ensino da palavra de Deus, que nos manda honrarmos os nossos pais, que nos manda honrar as nossas mães,
Por quê? Porque automaticamente uma honra dada, uma honra prestada com amor, com carinho, com respeito, o próprio Senhor se incumbe de trazermos ou de derramar sobre nós recompensas espirituais. Né? É interessante que nós entendamos uma coisa: ela não é uma super mulher, uma mulher maravilha. Não existe essa mulher. Não existe essa pessoa, como também não existe um homem, esse super homem. Mas existe alguém que, ao olharmos, ao convivermos com ela, nós podemos estar realizando o maior dos mandamentos, que é através do amor a ela, prestado a ela, possamos estar confirmando o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor por Deus. E é muito importante que nós a coloquemos no centro, dentro da nossa vida secular, no âmbito secular, possamos colocá-la e possamos enxergá-la como uma mulher virtuosa. Aí você de repente, mas ela não é. De repente não. Mas através da tua oração, através da minha, da nossa oração, estejamos expressando o nosso desejo que ela venha a ser essa mulher virtuosa. Essa mulher que nela se reflete uma virtude, um poder específico, poder este que nós reconhecemos que é de temer a Deus, que é de ter a Deus acima de todas as coisas, que é fazer de Deus o seu conselheiro, que é buscar em Deus forças, que é buscar em Deus tudo aquilo que nós, homens e filhos, não podemos dar. Por exemplo, Provérbios 14, versículo 1, diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu acrescento, na sua casa se torna uma coluna, uma referência. Então, um conselho para vocês, mamães, para vocês, mulheres, para vocês que ainda não são mamães, mas já são mulheres, que vocês possam entender que o mesmo conselho que é dado para quem já é uma mãe, é dado para todas, e também para nós os homens. É necessário que nós façamos de Deus a nossa fonte, a nossa busca maior, e peçamos a Ele sabedoria, para estarmos construindo, para estarmos edificando, para estarmos, de uma certa forma, ligando um ao outro. Você já percebeu a capacidade que a mãe tem para unir a família? É uma verdade, irmãos. Se falece primeiro o pai, a família dificilmente se reúne nas próximas datas comemorativas. É uma tendência. Desculpa. Vamos mudar aqui. Né? Se falece, né, a mãe, a tendência é que a família se separe. A tendência é que a família crie espaços entre eles. Entendeu? Agora, se falece o pai, a mãe tem essa capacidade de unir mais os filhos. Acaba sendo a mãe, eu vou para a casa da mãe, você vai, eu vou, então nós nos encontramos na casa da mãe. Interessante essa diferença. Nós somos assim, não vamos esconder a realidade. Nós os homens, nós não temos essa sensibilidade. Nós os homens curtimos só o momento. Nós os homens, nós curtimos só aquela fase bonitinha, mas quando as coisas apertam, vai para sua mãe. Vai falar com a sua mãe. Eu está vendo que eu estou ocupado? Vai falar com a sua mãe. Apesar que há
alguns pais que são mais mães do que mães, né? Mas dentro de uma geral, esta é a realidade. Então a Bíblia nos fala que devemos, sabe, seguir esse conselho. Mãe, busque sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Por quê? Porque Ele é o único que enxerga o começo de todas as coisas, sabendo o final de cada uma delas. Será que Ele não sabe qual vai ser o futuro do seu filho? Você, eu, nós não sabemos, mas Ele sabe. Mas Ele há de realizar aquilo que vem a ser o melhor, conforme a tua posição, conforme a tua busca, conforme aquilo que você crê, e a sua confiança, a sua fé depositada nele, para entregar tudo nas mãos dele. Essa é a verdade. Tiago, o meu irmão de Jesus, ele fala a respeito disso, né? Capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha que coisa interessante. Tiago está dizendo o seguinte: olha, Deus, Ele é o maior interessado em querer abençoar a sua vida. Deus é o maior abençoado para derramar sobre você o equilíbrio, para colocar em você, para gerar em você o fruto do Espírito. E dentre esse fruto, o que compõe esse fruto, vem a sabedoria, vem o equilíbrio, vem a graça, vem, sabe, um olhar diferente daquele que o homem sem Cristo costuma estar baseando a sua vida. E é interessante que aqui mostra que a vontade de Deus é dar a todos, sem acepção, mesmo não sendo mãe, mesmo não sendo pai. O Senhor, Ele tem à sua disposição. Ele diz para você: olha, eu tenho o maior interesse de fazê-lo ser uma pessoa sábia, uma pessoa que saiba edificar, uma pessoa que não vai construir muros para separar, mas há de construir pontes para ligar, para ajudar, para auxiliar, para que haja uma relação saudável, para que haja, sabe, um relacionamento onde eu possa enxergar que há comunhão, para que eu possa derramar as minhas bênçãos. Então nós entendemos, mãe, pai, filhos, todos nós, que é da vontade de Deus nos fazer pessoas sábias. O que cabe a nós é crermos que esse é o desejo de Deus e pedirmos com fé, sabendo que Ele há de nos dar. Porque Ele continua dizendo: olha, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, se ele estiver duvidando. Será que realmente Deus, Ele me ama a este ponto? Será que Deus está preocupado com o meu casamento? Será que Deus está preocupado com o meu papel de mãe? Porque algumas pessoas, por não entender a palavra de Deus, algumas mulheres se sentem como escravas, unicamente como servas. E algumas até são feitas desse jeito. Mas o propósito de Deus não é este. Mas é justamente que ela possa entender que Ele a criou com um propósito específico e que Ele se propõe a capacitá-la, a cuidar dela e também dos seus. Não peça duvidando. Será que Deus está preocupado com o crescimento do meu filho? Será que Deus está preocupado com o crescimento, desenvolvimento da minha família? Sim, Deus está.
Você precisa ter fé para pedir a Deus, para que Ele possa te dar sabedoria, para que você possa estar discernindo, sendo uma pessoa espiritual, tendo discernimento de todas as coisas. E de uma certa forma, experimentando a presença de Deus de uma forma tão real. Porque isso tudo te leva a uma prática verdadeira da fé que Deus espera. Hebreus 11:6, é necessário que nós creiamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele quer se relacionar comigo. E eu crendo e buscando isto, diante dos olhos do Senhor, estou sendo sábio. E nos fala o restante do versículo que Ele há de galardoar, Ele há de responder, Ele há de prover todas as coisas, porque alguém creu, porque alguém buscou, porque alguém se entregou a Ele, porque alguém entendeu que quem deve estar no controle de todas as coisas é Ele. A mulher sábia edifica a sua casa, entregando a sua vida, entregando os seus, para que sejam de Deus. Muitas mães têm tido dificuldades, muitos pais têm tido dificuldades por não entenderem. Por mais que você seja escolhida para gerar uma nova vida, essa vida nunca será tua. Essa vida pertence ao Senhor. E quanto mais cedo nós entendemos e dizemos: Senhor, é teu, cuida, Senhor. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha casa, tudo eu entrego a ti, Senhor. Simplesmente eu te peço sabedoria e graça para administrar tudo isso enquanto eu estiver os tendo ou estando com eles. Interessante. Segunda Timóteo. Capítulo 1. Paulo, movido pela gratidão, movido pelo reconhecimento de pessoas virtuosas que Deus colocou em seu caminho, ele adota um jovem chamado Timóteo, tendo como um propósito de prepará-lo para ser um líder, um pastor, como ele veio a ser. Interessante que aquilo que ele viu na vida desse jovem Timóteo, ele reconheceu que era fruto da atitude de uma mulher perante Deus. Ele começa a dar graça no versículo 3 do capítulo 1 de 2 Timóteo. E ele vai dizendo, vamos ler, né? Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, o qual também habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus ele mostra de uma forma diferente de nós. Nós temos o hábito de reconhecer só o fruto, o resultado, né? A parte final do processo. Mas o Senhor não. O Senhor ele valoriza o princípio.
Aqui nós vemos através de Paulo reconhecendo, louvando a Deus pela avó de Timóteo. Depois ele fala, e também da sua mãe Eunice, fé esta que tem sido passado de geração em geração e chegou até a você. Aonde eu percebo e eu vejo que a tua segurança está pautada justamente por ter absolvido aquilo que uma mulher sábia recebeu da sua mãe e transmitiu a você, o temor a Deus. Vamos pensar uma coisa, Eunice, de que forma ela mostra essa sabedoria? Segundo a história, Eunice, uma mulher judia, mas que casou-se com um grego. E nós sabemos que dentro da lógica, o cabeça é o marido. Sabemos que realmente, né, o que dá o nome, né, é o marido. Agora, vamos analisar a situação dessa mulher. Por que Paulo a elogia de uma forma subjetiva? Sabe, aonde nós podemos aprender? É que essa mulher, mesmo sendo judia, ela buscou em Deus sabedoria para educar o seu filho, porque sendo o pai de Timóteo um grego, automaticamente nós somos levados a entender a respeito da cultura grega, aonde todo grego era voltado de repente para algum esporte, porque é isso que movia a cultura grega. De repente o sonho do pai de Timóteo era que ele fosse um atleta. De repente o sonho, o plano que o pai tinha para o seu filho é que viesse a dar continuidade, de repente, àquilo que ele fazia ligado à cultura grega. Mas de repente nós vemos que quem influenciou, quem ditou a educação de Timóteo foi a mãe Eunice. Aí que nós precisamos parar e analisar. Ela teve sabedoria para manusear, ela teve a sabedoria para poder estar educando o seu filho sem desrespeitar a cultura do seu marido. Ela teve a sensibilidade, imaginamos nós, né, que ela soube a hora de falar, ela soube o jeito de manusear, ela teve sabedoria para ter graça diante do seu marido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres. Se vocês tiverem essa graça, essa sabedoria, você vai ter realmente um príncipe encantado na sua casa. Essa é a verdade. Porque apesar de nós deixarmos o bigode crescer, colocarmos um óculos mais arretado, por mais que vocês têm algo especial para quebrar, entre aspas, essa arrogância masculina. O que tem faltado para as mulheres é essa graça, essa sabedoria, para saber justamente a hora de falar, o que falar e pensar naquilo que foi falado. Meu pai brinca, minha mãe brinca, né? Fala assim, olha, aqui em casa, seu pai é o cabeça realmente, mas eu sou o pescoço. Ele só vira para onde eu quero. De uma forma descontraída, se vocês analisarem, isso pode ser uma realidade no teu lar. Ao invés de estar dizendo, esse homem é cabeça dura, esse homem é uma porta, esse homem não enxerga, esse homem começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Permita que o Senhor restaure primeiramente o altar da tua vida, como mãe, como esposa. E você vai ver que Ele há de fazer o trabalho completo em toda a sua casa. Eu creio num Deus que tem esse poder. Interessante que essa mulher, Eunice, podemos ver que ela teve sabedoria, que ela teve discernimento, que ela teve sensibilidade. E uma coisa interessante, muito importante, ela tinha conteúdo. Ela tinha conteúdo. Você só pode ensinar, você só pode transmitir, você só pode compartilhar de algo que você vive, de algo que você conhece, de algo que realmente você crê. Essa é a verdade.
Os filhos estão observando a tua postura. Os filhos estão observando a tua conduta. Os filhos estão observando qual é o nível de compatibilidade entre aquilo que você fala e até cobra com aquilo que você vive. É algo natural na observação do ser humano. Então nós encontramos aqui um padrão que não foi perdido. Lloyd, a avó, era uma mulher temente, uma mulher que conhecia Deus, uma mulher, sabe, que prestava culto ao Senhor, uma mulher, imagino eu, isso não está na Bíblia, mas dentro daquilo que nós podemos absolver, é contado pela história, podemos ver uma mulher que agora avó, mas quando mãe, ela foi uma mulher temente, uma mulher que buscava a direção de Deus, uma mulher que se colocava na brecha pela sua família diante do Senhor, aonde a sua filha Eunice, ao observar, ela disse assim, eu quero também ser assim. É um legado, é uma sequência, é uma herança. É onde Eunice aprendeu com a sua mãe. E aonde ela experimentou na sua vida. Vivendo, aonde pôde ser observado por Timóteo. Mãe, pai, vocês têm o poder, ou têm a oportunidade, sabe, de clamar ao Senhor, para que esse poder desça sobre a sua vida, e você mude a história da tua casa, da sua família. Vocês compreendem isso? O Senhor nos dá a oportunidade, nesse dia, para refletirmos e entendermos que todo o poder Ele nos libera, para que nós possamos, através da nossa atitude, através do nosso compromisso, através da nossa entrega, da nossa confiança, da nossa fé no Senhor, histórias que vêm se arrastando há milhares de anos, na sua casa, na sua família, seja quebrada hoje, seja quebrada nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer isso? Você deseja isso? Então traga essa palavra e diga, Senhor, eu quero. Eu quero ser como essa mulher. Eu quero ser, sabe, um homem que age conforme esse ensino. Eu quero buscar sabedoria. Eu quero buscar sensibilidade. Eu quero buscar percepção. Eu quero buscar, Senhor, conhecer cada vez mais a Tua vontade e ter o prazer de estar confirmando esse aprendizado na prática, no dia a dia. Não quero mais ser omisso. Não quero ser mais negligente. Não quero mais, sabe, permitir que sejam trocados momentos importantes entre nós, familiares, por momentos que não colaboram. Ter essa consciência, estarmos vigilantes, para não permitirmos que uma hora diante de uma televisão, diante de um computador, coloque por terra anos e anos de ensino, de ministrado, daquilo que foi recebido na igreja. Esse discernimento. Saiba de uma coisa, abrace o teu filho enquanto você pode o abraçar. Filho, abrace a tua mãe enquanto você pode abraçá-la. Dê flores enquanto ela pode sentir o cheiro. Porque depois que ela for recolhida, não adianta encher o lugar de flores. Não adianta, como nós temos visto, chorar e dizer, se eu pudesse voltar. Valorize o tempo presente, aonde você, ao buscar em Deus, você há de receber graça, sabedoria para viver da melhor maneira, aonde Deus possa ser o centro, como nós cantamos, na tua vida, na tua casa, no seu lar e no seu testemunho a ser dado lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que nós pensamos em vocês, mamães, mas que também serve para os papais. Pai, seja um bom marido, seja um bom pai.
Seja aquele homem de Deus, que foi agraciado com um lar, com uma esposa, com os filhos. Faça deste ambiente um pedacinho dos céus. Experimente essa vida em abundância, essa qualidade de vida de Deus. Experimente aqui ainda nessa terra, em vida aqui. Filhos, também para vocês, sabe de uma coisa? Entenda que sempre, por mais que você não entenda a orientação que vem da tua mãe, as correções estão baseadas dentro de um princípio de querer o melhor para você. Sendo eu filho de pastor, o meu pai, na sua condição, ele me ensinou: se você fizer o que é certo, você vai colher coisas boas. Se você fizer o que é errado, você também vai colher as coisas erradas. Ele soube me educar no tempo em que eu estive debaixo do seu teto, dependente dele. Ele soube ser um exemplo. A minha mãe soube ser um exemplo. Soube serem referências. Interessante que quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu adquiri essa liberdade, porque o homem adquire mais cedo do que a mulher, quando começa a trabalhar. Eu comecei a pensar em algumas coisas. Poxa, agora eu já posso produzir. Agora eu já posso dizer que eu tenho um dinheirinho no meu bolso, fruto do meu suor. E eu fui tentado a pensar nas coisas espirituais, nos conselhos que meu pai tinha dado, achando de repente que eu era mais esperto do que ele. Viu, filhos? Eu também já tive esse sentimento de achar que meu pai e minha mãe não sabiam bem da realidade. Como nós dizemos lá no Brasil, eles eram do tempo da onça. Eu nunca entendi essa expressão, mas continua a ser usada, no tempo da onça. Porque hoje, né, apesar que no meu tempo não tinha internet desse jeito, né, mas vamos usar nos dias de hoje. Hoje eu tenho internet, eu sou globalizado, hoje eu estou à frente, eu estou a milhões de anos-luz na frente da educação que meu pai teve, eu tenho mais, sabe, eu consigo ver coisas que meu pai não vê. Saiba de uma coisa, até mesmo uma pessoa, um pai, uma mãe que ainda não conhece a Cristo, os seus conselhos podem ser valiosos. Imagine alguém que teme ao Senhor, imagine alguém que realmente procura servir ao Senhor. Eu comecei a achar que eu sabia mais do que o meu pai. Eu achei que eu era mais esperto. Mas qual foi a experiência que eu tive? Eu falei, eu só vou observar. Eu vou andar com fulano aqui, com ciclano, por mais que meu pai e minha mãe não me aconselhem, mas eu vou, com o meu jeito, eu vou mudar essa pessoa, sabe? Ou de repente, se tornou mais importante ser aceito pela turminha do que o amor desprendido pelos meus pais, o carinho, a dedicação. É o que passa na cabeça de vocês, adolescentes. Então a minha experiência foi o seguinte, que naquele momento que eu me achava estar no controle, eu percebi que a paz fugiu do meu coração. Eu percebi, sabe, que eu me senti indefeso. Eu chorei muitas vezes, porque eu lembrei aquilo que meu pai tinha ensinado. E eu falei, o tempo todo ele estava certo. Graças a Deus eu não me envolvi com coisas terríveis, nem pratiquei coisas terríveis. Mas só a questão de achar que eu tinha condições de me virar sozinho,
e eu percebi que eu não tinha, mas que eu tinha que depender de Deus e tinha que honrar os meus pais, eu voltei e os abracei e disse assim: muito obrigado por aquilo que vocês investiram na minha vida. Muito obrigado, porque eu percebo que realmente a melhor herança vocês me deixaram, o temor ao Senhor. Eu digo para vocês adolescentes, para vocês crianças que já conseguem entender, receba essa palavra, para que amanhã você possa ter o seu pai sorrindo junto com você. Porque o contrário também é verídico. O não aceitar coloca-se a sujeição do amanhã ser triste, ser difícil. Dentre algumas visitas que eu fiz ao presídio, eu visitei uma pessoa, eu fui visitar uma, mas eu pude visitar, eu acabei visitando outro que foi colocado no lugar. Falei: amém, visita. Uma pessoa que a princípio forte, uma pessoa, sabe, jovem, inclusive daqui de Nagoya, que estava preso lá em Nagano. A princípio ele não deu muita atenção para aquilo que eu estava falando. Graças a Deus, Deus colocou um guarda ali, porque o guarda tem que saber o que nós estamos falando, e naquele dia o guarda simplesmente pegou uma revista, ficou folheando e nem se interessou. Eu comecei a falar de Jesus. A princípio ele estava todo revoltado, daquele jeito, mas de repente eu comecei a falar, ele começou a ficar no chão, aquele grandão começou a descer. Eu falei: você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele: sim, porque os meus pais são evangélicos. Em outras palavras, estava dizendo: olha, se eu tivesse dado a importância aos conselhos, se eu tivesse questionado o amor dele, em outras palavras, que eu troquei por amizades que só tinham interesses, por aquilo que eu tinha, por aquilo que eu poderia oferecer, mas que quando não tinha mais me abandonaram. Inclusive essa pessoa estava lá e os seus familiares não sabiam que ele estava preso. E eu falei: seus amigos, ninguém quer saber de mim. Sumiram todos. E ele disse assim: eu lembro, eu sou filho de crente. Vocês estão percebendo, irmãos? Isso não é algo para emocionar vocês, mas é algo para nós refletirmos e entendermos uma coisa. Deus tem colocado essa pessoa, Deus tem dado essa sensibilidade, para que essa pessoa, ao buscar a graça, a presença, a comunhão com Deus, seja uma referência, seja um instrumento de Deus para a edificação da nossa fé como filho, como marido e como membros da família. Vamos ser aquilo que a Bíblia quer que nós sejamos. Vamos olhar para essa mulher, vamos honrar essa mulher, por mais que ela tenha as suas falhas, as suas fraquezas, vamos orar em favor dela para aquele que pode transformar a todos. Vamos enxergá-la numa perspectiva diferente, como sendo uma mulher virtuosa. Quem a achará? É a pergunta do Provérbios 31. Você fala: eu achei, essa é minha mãe. E eu continuo dizendo: eu achei, essa é minha esposa, a qual eu quero honrá-la, a qual eu convivo, aonde eu a uso como cada momento uma oportunidade para glorificar o meu Deus. Que Deus abençoe vocês mais. Que Deus dê graça sobre a vida de vocês. Eu sei que não é fácil, viu, Ana? Mas eu conheço alguém que se dispõe a ajudar a você, a cada uma, até a vovó. Basta que nós criamos e buscamos com fé a sabedoria que Ele se dispõe a derramar sobre todos nós. Pai, seja um homem sábio. Filho, seja um filho obediente. E deixa o resto nas mãos do Senhor. Que você vai ser bem realizado nos seus feitos. Que Deus abençoe. Se coloque de pé agora.
Aleluia. Nós louvamos a Deus porque Ele é a razão da existência. Nós louvamos a Ele pela vida de cada uma. Louvamos a Ele pela vida dos pais, dos filhos. Louvamos a Ele em todas as circunstâncias. Mas nesse dia em especial nós queremos louvar ao Senhor pela vida de vocês, mamães. Eu gostaria de convidá-las aqui à frente. Que viesse aqui à frente para que nós estivéssemos orando por você. Pode chegar para lá. Vai puxando. Vem mais para cá, senão fica todo mundo escondido aí. Ó. São heroínas, não são? Vocês não concordam comigo? E aí, papai, é uma heroína aqui ou não é? Eu ouvi o pai dizendo que é e não, eu só perdoo o Li. Aleluia, vamos dar honra a quem tem honra. Você já tem, é verdade. Você já tem um fruto aí. Amém? Vamos orar por elas. Estenda sua mão aqui à frente, na autoridade, no nome de Jesus. Se comprometendo em fazer a sua parte, tá bom? Vamos abençoar essas vidas. Pai Celestial, Tu és o autor da vida, Senhor. Senhor, em tudo aquilo que Tu criaste com um propósito, Senhor. Ó Deus, em especial, Tu criaste a mulher, dando a ela, Senhor, ó Deus, esse prazer, dando a ela, Senhor, essa oportunidade de poder dar continuidade à vida ao gerar um filho e com isso se tornando uma mãe. Nesse dia, Senhor, nós queremos honrá-lo pela Tua sabedoria, Senhor. Nós queremos honrá-lo, Senhor, pelo Seu jeito de fazer tudo perfeito, Senhor. Ó Deus, mas aquilo, Senhor, que foi feito com tanta perfeição, o homem, Senhor, ele desobedeceu. E ele quebrou, Senhor, aquela sequência, aquele relacionamento que era perfeito, Senhor. E com isso o pecado entrou, e com isso trouxe deformidade na vida do homem, e automaticamente também na vida das mulheres. Senhor, mas nunca tu se afastaste, Senhor. Nunca tu deixaste, Senhor, ó Deus, de desejar a restaurar, Senhor, a vida do homem, e automaticamente a vida da mulher, Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque Tu tens vindo a essa terra e tem nos ensinado e tem nos deixado, Senhor, o segredo para vivermos conforme a Tua vontade, conforme o Teu coração, que é crer em Ti, que é buscar em Ti tudo aquilo que é necessário, Senhor, para a nossa vida nessa terra, Senhor. Aqui, Senhor, nós apresentamos diante de Ti as mães, Senhor, que estão conosco nesta manhã. Senhor, nós queremos trazer também aquelas que não estão nesta manhã, Senhor. Nós queremos apresentá-las todas diante de Ti. Ó Pai, crendo, Senhor, que Tu tens começado uma boa obra na vida de cada uma delas. Nós queremos continuar declarando, faça, Senhor. Continue, Senhor. Aperfeiçoe, Senhor. Derrama, Senhor, sabedoria sobre a vida de cada uma, Senhor. Fortaleça, Senhor. Fortaleça cada uma, Senhor. Segundo as necessidades de cada uma, Senhor. Que Tu estejas provendo, Senhor. Senhor, há corações aqui, Senhor, desejosos, sonhando. Senhor, realize esse sonho, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ajude-as, Pai, a ajudá-las, Senhor, para que elas possam ajudar a outros. No nome de Jesus. Nós as vemos como mulheres virtuosas, Pai. Pela fé, nós oramos assim, e rogando toda a sorte de bênçãos espirituais sobre a vida das Tuas filhas aqui, Senhor. Sobre a vida, Senhor, de cada mãe. Especial oro pela minha mãe, Senhor, lá no Brasil. Pelas mães que estão no Brasil, Senhor, onde tem os seus filhos representados aqui nessa nação, Senhor. Guarde-as, Pai, de uma forma, Senhor, que somente Tu sabes guardar.
No nome de Jesus, fortaleça seus corpos, seus físicos, suas mentes, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, Pai, as entregando todas nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que elas continuarão a serem bem cuidadas, Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, e é assim que nós abençoamos, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em homenagem a essas mães. Aleluia. Márcia. Eu vou sair com a Márcia. A paz do Senhor, igreja. Nós temos aqui uma pequena lembrancinha para nossas mamães, que esse dia tão especial, eu creio assim, que eu como filha e também cada filho aqui, desejaria dar um nosso maior presente, mas se a minha mãe estivesse aqui, eu ia querer escolher sim, mas assim, a gente vê assim, que a melhor coisa que a gente pode dar para nossa mãe, como filhos, é esse reconhecimento mesmo de todo carinho, de todo amor, de todo cuidado. Que hoje que eu estou longe da minha mãe, assim, tem dia que eu falo, ai, que vontade de estar pertinho, que vontade de abraçar, que vontade de receber assim, aquele conselho que tem hora que só mãe entende. Mas nós também sabemos assim que Deus, Ele colocou essa sabedoria em cada uma de vocês, né? Para estar cuidando, para estar amando. Então recebe essa lembrancinha. Que Deus esteja abençoando a cada uma das mamães, a nossa futura mamãe, que Deus abençoe. Deus possa estar te dando sabedoria. Deus abençoe. Parabéns. Deus te abençoe, viu? Parabéns para todas as mamães. Tem uma mamãe escondida ali atrás, gente. Quer aplaudir?